Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de C voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe o problema 4, se não me engano. Problema 4 da primeira fase do nível 2 da OBI de 2023. Ele se chama Topeira. Senhor Topeira é o prefeito de Morro Seco e ao longo dos anos mandou construir muitos túneis embaixo da terra, conectando salões de convivência que ele também mandou construir, para a alegria de sua comunidade de toupeiras. Cada túnel conecta exatamente dois salões de convivência distintos, e não há dois túneis conectando o mesmo par de salões. Túneis podem ser usados em ambas as direções, ou seja, o túnel que conecta os salões A e B pode ser usado para ir de A para B ou de B para A. Salões de convivência possuem identificadores únicos. Senhor Topeira agora quer incentivar que as toupeiras de Morro Seco façam caminhadas, para melhorar a saúde da comunidade. Para isso, preparou um caderno com várias sugestões de passeio pelos túneis e salões de convivência, em que cada sugestão de passeio é descrita como uma sequência de salões de convivência, que devem ser visitados estritamente na ordem dada. No entanto, Sr. Toupeira foi alertado de que algumas das sugestões de passeio estão incorretas, pois não são possíveis. A figura abaixo mostra um exemplo de salões de convivência e túneis, em que salões são identificados com 1, 2, 3, 4 e 5. Então as bolinhas são os salões. Um passeio composto pela sequência de salões 5, 3, 4, 3, 2 não é possível. Mas o passeio composto pela sequência de salões 2, 3, 5, 4 não é possível. Perdão. Esse passeio aqui é possível, esse aqui não é possível. Esse aqui não é possível, porque não existe túnel entre os salões 5 e 4. Não tem nenhuma ligação direta entre eles dois. Dados o mapa de túneis e salões de convivência e uma lista de sugestões de passeio, escreva um programa que determine quantas sugestões de passeio são possíveis. A primeira linha de entrada contém dois inteiros S e T, indicando, respectivamente, o número de salões de convivência e o número de túneis. Salões são identificados por números de 1 a S. Cada uma das T linhas seguintes descreve um túnel e contém um par de inteiros X e Y que indicam que o túnel conecta os salões X e Y. A próxima linha da entrada contém um inteiro P que indica o número de sugestões de passeio. Cada uma das P linhas seguintes descreve uma sugestão de passeio e inicia com o inteiro N, que indica o número de salões de passeio, seguidos de N inteiros C I, indicando a sequência de salões de passeio. Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, o número de sugestões de passeio que são possíveis. E aí tem diversas restrições. A primeira é que tem no mínimo 2 salões e no máximo 1000. A segunda restrição é que tem no mínimo um túnel e no máximo S vezes S menos 1 sobre 2 túneis. Os valores para X e Y, que são os túneis que estão conectados, sempre vão ser valores válidos, que eles sempre vão estar entre 1 e S, que são os identificadores de túneis, certo? P, que é uma uma sugestão de passeio. Isso? É. P, que é a quantidade de passeios, perdão, vai ser entre um passeio e 1000 passeios. E N, que é o tamanho de cada passeio, vai ser entre um salão e 1000 salões. Então eu posso ter no máximo até 1000 passeios com 1000 salões por passeio. Aí, todo CI, que vai ser um salão, vai ser também um número válido, porque ele vai estar entre 1 e S. E a última restrição nos diz que todo
CI vai ser diferente de CI mais um. Então, se a gente pegar na sugestão de passeio aqui, já vou dar spoiler que é essa linha. Todo número consecutivo, ele vai ser diferente um do outro. Certo? Bom, como é que a gente faz esse problema então, sem o nosso código ficar uma zona? Porque para pra pensar, como é que eu vou guardar esse salão aqui sem fazer infinitos arrays dentro de arrays? Porque olha só, cada salão ele é identificado por um número. Então eu tenho que ter a identificação de cada salão. Aí além disso, cada salão tem os seus vizinhos, que eu tenho que saber quem são, para saber se um passeio é possível ou não. Mas também, nem todo salão tem a mesma quantidade de vizinhos. Por exemplo, o salão 4 tem dois vizinhos, aí o salão 3 tem três, o salão 2 também tem três, mas o salão um já tem dois só. Então, pra eu saber, pra eu conseguir tratar direito a lógica dos vizinhos, eu tenho que saber quantos vizinhos cada salão tem. E isso é um número que não é o mesmo pra todos. Então eu tenho que guardar o de cada um. Então eu tenho que saber, pra cada salão, qual é o número dele, quantos vizinhos ele tem e quem são esses vizinhos. Certo? Lá nas primeiras aulas, quando eu apresentei pra vocês o básico dos tipos de dados, eu falei o seguinte, né? Se a gente tem vários valores que eles são relacionados entre si, e faz sentido a gente guardar eles juntos, então a gente taca tudo pra dentro de um array. Certo? Isso funciona pra muitos casos. Só que o problema dos arrays é que eu tô guardando vários valores, mas todos sendo do mesmo tipo de dados. Por exemplo, se eu faço um array de números inteiros, então todos os valores que eu vou guardar ali são números inteiros, certo? E se eu quiser fazer um agrupamento de valores que são relacionados, mas não são necessariamente todos do mesmo tipo. Por exemplo, se eu quiser guardar, no caso dos meus salões aqui, quem são os vizinhos deles é um array. É o array dos vizinhos. Agora, a quantidade de vizinhos é só um número. Pode ser um, dois, três. É só um número normal. Como é que eu agrupo um array com um número? A gente vai ver isso na aula de hoje. Mas primeiro a gente tem que receber as primeiras linhas de entrada, que são a quantidade de salões e a quantidade de conexões. No caso de túneis, né? E aí vão seguir túneis, linhas, que no caso desse tempo aqui são seis, que vão me dizer todas as conexões. Mas antes de eu receber essas conexões, aí agora eu tenho que responder a pergunta então. Como é que eu faço pra guardar um túnel? Um túnel não, um salão no meu código. Sendo que os salões, eles são compostos de o identificador, que pode ser um número inteiro ou outra coisa, o array de vizinhos, que é um array, e a quantidade de vizinhos, que é só um número normal. Bom, quando eu quero agrupar valores que têm uma relação em comum, mas eles não são do mesmo tipo de dados, aí eu uso o irmão mais velho dos arrays, que é uma ferramenta muito mais poderosa, que são os structs. E aí, na definição do struct, eu vou dizer quais são
os dados que eu estou agrupando. Então, no caso dos meus salões, vai ser os vizinhos, que no caso são os túneis que... Os salões que tem conexão direta. Mas eu preciso de um tamanho aqui. Qual é a maior quantidade de salões? É 1000. Um salão não pode ser vizinho dele mesmo. Então a maior quantidade de vizinhos dele pode ser 999. E aí, também todo salão vai ter a quantidade de vizinhos. Que é o número que eu vou usar para não ficar verificando o índice nesse array aqui, que tá fora do que eu realmente preciso. E aí eu vou ter então que o mapa da colônia do Senhor Topeira, do Morro Seco no caso, vai ser um array de salões que tem uma quantidade de entradas igual a salões. E aí pra dizer que esse array é do tipo salão, eu vou dizer que ele é do tipo struct salão. Se eu quiser encurtar isso aqui para uma palavra só, eu posso definir um tipo novo de dados, usando a palavra-chave typedef. Aí a primeira coisa que eu vou passar é qual é a coisa que vai ser o tipo. E depois eu vou escrever qual vai ser o nome do tipo. No caso, eu quero que o nome seja salão. Então o nome do struct eu vou colocar de vértice. Eu vou explicar por quê. E aí esse mapa, então, ele vai ser do tipo salão. Beleza? É uma boa prática de programação a gente sempre declarar os nossos tipos e os nossos structs antes do main, fora do main, na verdade, e antes de todo o código importante. Então, junto com os includes, a gente declara nossos próprios tipos, para preparar o terreno para a lógica que está por vir, certo? Só que o que acontece? Eu acho, na minha humilde opinião, que declarar um array com 999 entradas, sempre, mesmo quando, tipo, o máximo de vizinhos possíveis, sei lá, nesse caso aqui, eu tenho 5 cidades, 5 salões. Então, o máximo de vizinhos que um salão pode ter é 4. Eu realmente quero que o meu array de vizinhos para esse salão tenha 999 entradas, que vai consumir muita memória, sendo que o máximo é, tipo, 4. Eu acho que não vale a pena. Então, tipo, apesar disso não ser uma boa prática de programação, eu acho que é bom, no caso desse código, a gente declarar o tipo salão dentro do main, depois de saber quantos salões eu tenho, para eu poder dizer que o tamanho máximo de vizinhança vai ser salões menos 1. E aí eu só vou ter uma vizinhança de tamanho absurda se eu realmente precisar de tudo aquilo de entrada. Mas se eu não precisar, eu vou ter só o máximo que eu preciso. Aí, beleza. Eu tenho, então, o meu tipo salão. Aí eu tenho um array de salões, que é o meu mapa. E eu vou começar a receber as conexões. So for...
Cada conexão vai ser dois números em uma linha, que vão ser a origem e o destino de um túnel. Nessa ordem mesmo. Certo? E aí eu quero falar aqui. Eu quero fazer a operação que diz pra mim que origem é vizinho de destino. E como tá no enunciado, todo túnel que vai de A pra B vai de B pra A. Então eu também quero dizer que destino é vizinho de origem. O que é um salão ser vizinho do outro salão? Bom, é o número que identifica esse salão estar no array de vizinhos, na vizinhança do salão que eu tô olhando agora. Certo? Então, se eu for falar origem é vizinho de destino, eu vou olhar pro meu mapa. O salão na posição origem. O salão identificado por origem. A vizinhança dele. Vai receber no final. Colocar no final. Destino. O que é colocar no final? Bom, se eu tenho um vizinho, então eu vou colocar no índice 1, porque até o índice 0 tem coisa. Se eu tenho, sei lá, 0 vizinhos, então eu vou colocar no índice 0 porque não tem nada. Se eu já tenho 4 vizinhos, aí eu vou colocar no índice 4, porque até o 3 tem coisa. Então eu vou sempre colocar no índice, que é o grau do meu salão. Perdão. Quantidade de vizinhos. Vou colocar nessa posição o destino. E agora, como eu tenho um vizinho a mais, então a minha quantidade de vizinhos aumentou. Então eu tenho que levar isso em consideração. Para eu dizer que destino é vizinho de origem, é a mesma coisa de dizer que origem é vizinho de destino, só que ao contrário. Então eu vou falar o salão identificado por destino na vizinhança dele, na posição que é a próxima, eu vou colocar a origem. Agora, como o destino ganhou um vizinho novo, então eu vou atualizar a quantidade de vizinhos dele. Vamos ver como é que isso aqui fica no código?
Como eu sei que é difícil de visualizar isso aqui dentro de um array, então eu vou printar o resultado dessa operação aqui, só para vocês verem como que isso se relaciona com o layout do Morro Seco e como a gente vai usar esse array para poder determinar se as sugestões de passeio são possíveis ou não. Então aqui a gente vai receber o primeiro caso de teste, mas só os túneis entre os salões, a gente não vai olhar para as sugestões de passeios ainda. Só pra gente ver como é que o nosso programa tá guardando essas informações na memória. Eita. Falha de segmentação, caramba. Ah, é claro. Olha só. Eu tô usando quantidade de vizinhos para indexar na vizinhança, mas eu não estou inicializando os valores de quantidade de vizinhos para zero, depois de criar esse array aqui. Eu não coloco um valor padrão aqui, que não é possível colocar valor padrão dentro de struct, e também eu não inicializo em nenhum momento. Certo? Então, antes de eu usar quantidade de vizinhos de cada salão para indexar na vizinhança, eu tenho que inicializar esse valor para zero. Todo salão começa com 0 vizinhos. E aí, olha só como está o nosso programa. Cinco e 2 são vizinhos de 1. Eles estão no mesmo índice, certo? Aí, a gente vai pro salão 2. 3, 4 e 1 são os vizinhos de 2. Aqui tá certo. Aí, no 3 nós temos um probleminha, que eu já vou explicar. Que é, os vizinhos deles estão como 2, 4 e 5. Está correto. Aí é um número gigantesco aqui, aleatório. E aí, pra 4, o salão 4, nós temos os vizinhos deles são 3 e 2. Está correto. Mas por que que isso aqui não tá perfeito ainda? Por causa que os números de salões, eles vêm de 1 até S, e na programação a gente sempre começa a contar do zero. Então quando a gente cria um array que tem uma quantidade de elementos igual a salões, ela vai de 0 até salões menos 1. Certo? Então antes da gente começar a usar esses valores para indexar, a gente tem que corrigir os valores deles para menos 1. Então, se eu recebo a origem 1, na verdade eu quero guardar os vizinhos do 1 no índice 0. Porque aí os vizinhos do 2 eu vou guardar no índice 1. Aí vai ter espaço para guardar os vizinhos do 5, que vocês podem ver que aqui não tem os vizinhos do 5. Por causa que o índice 5 não existe.
Então, nesse caso de exemplo aqui, a gente tem só pra constar, esse caso aqui não é igual, não é exatamente igual ao desenho, apesar de ser parecido. A gente também tem uma conexão a mais aqui entre... Ah, não. É isso mesmo. O 2 é vizinho, tá. Então, aqui. O 0, que no caso é o salão 1. Ele é vizinho do salão 5 e do salão 2. O salão 2, que é o índice 1. Ele é vizinho do salão 3, o salão 4 e o salão 1. Certo? Aí aqui, o salão 3, que é o índice 2. Ele é vizinho do 2, do 4 e do 5. O salão 4 é vizinho do 3 e do 2. E aí aqui, por último, o salão 5. Ele é vizinho do 1 e é vizinho do 3. Com esse array aqui no meu código, onde eu tenho uma lista, que cada elemento é a identidade de um salão e os vizinhos dele, e também internamente para lidar com essa lógica, eu tenho a quantidade de cada vizinho, a quantidade de vizinhos de cada salão separadamente. Eu consegui modelar com sucesso uma estrutura matemática que a gente chama de grafo. Então isso aqui, na matemática, a gente chama de grafo. Todo grafo, ele é composto por vértices, que no caso do exemplo aqui são os salões. E ele é composto por elos, que são uniões entre esses vértices. Então aqui nesse desenho também fica bem claro que os elos são esses túneis. A título de curiosidade, a maneira como a gente descreve um grafo utilizando a linguagem realmente matemática é assim, ó. Todo grafo, G, ele é um par ordenado, quer dizer que a ordem desses dois elementos importa, onde o primeiro elemento do par é o conjunto V de G, que são os vértices do grafo. Nesse caso aqui seriam os salões. E o segundo elemento de todo grafo é o conjunto E de G, são os elos do grafo. V de G, no nosso caso seria 0, 1, 2, 3 e 4. Aí E de G é um conjunto de pares não ordenados que diz pra mim quais vértices são vizinhos e quais não são. Então, a gente teria aqui 2 e 3. Aí o próximo é 3 e 4. Assim vai até o último elo aqui, que é o 1 e 2. Na matemática a gente faz assim. Um grafo é um par ordenado de dois conjuntos, onde o primeiro conjunto são todos os vértices e o segundo conjunto são pares não ordenados de todos os elos. A gente pode representar no nosso programa essa entrada que o usuário está digitando pra gente dessa maneira aqui e resolver o problema assim? Pode. Só que eu acho que é muito melhor e muito mais intuitivo se a gente guardar esse grafo dessa maneira aqui, ó. Eu guardo como índices no meu array qual é o valor de cada vértice. Então se eu olhar só para os índices, eu estou efetivamente olhando para V de G, porque eu tenho isso aqui. E ao invés de eu misturar
todos os elos num conjunto só, eu tô separando quais são os elos, quais são os vértices que são vizinhos do primeiro vértice, quais são os elos, os vértices que são vizinhos do segundo. E aí assim, além de eu usar menos valores para guardar os meus elos, meu código ainda fica mais organizadinho. É mais fácil de eu ver quem são os vizinhos de 0. É o 5. Quem são os vizinhos de 1, né? É o 5 e o 2. E quantos vizinhos são? São 2. É mais fácil, mais organizado, muito melhor de trabalhar assim. E agora que a gente já sabe que isso aqui, no caso isso aqui que a gente está declarando, é um grafo. Agora dá pra gente entender porque que eu chamei esse struct de vértice. Porque o que eu estou declarando aqui é um vértice de um grafo, né? Esse array aqui é um array de grafos. O conjunto de vértices, a gente sabe que é um grafo. E agora a gente também pode usar a terminologia correta. O conjunto de vizinhos de um vértice de um grafo realmente se chama vizinhança. E aí a quantidade de vizinhos de um vértice se chama grau. A quantidade de vizinhos, o tamanho de vizinhança, é o grau de um vértice. Só pra ficar bonitinho e compatível com a terminologia correta de como a gente chama vértices, elos e graus dentro de um grafo. Beleza? Então a gente tem isso aqui. Eu vou até dar uma copiadinha aqui e deixar anotado no código para vocês terem uma visualização legal do que é o nosso layout do morro seco e como a gente vai usar ele para resolver a questão. Então o mapa, ele é um conjunto, um array. Aí o array que tá no índice 0 do meu mapa, os elementos dele são os vizinhos do salão 0. O array que tá no segundo índice do meu mapa, os elementos dele são os vizinhos do meu salão 1. E assim vai. O que eu vou fazer agora é receber uma quantidade de sugestões de passeios. E para cada passeio, eu quero saber se a sugestão é válida. O que quer dizer a sugestão ser válida? Quer dizer o seguinte: se eu tenho 5 e depois 3,
Então, 5 tem que ser vizinho de 3 no meu grafo. Aí, se eu tenho 3 e depois 4, então 3 tem que ser vizinho de 4 no meu grafo. Depois, 4 tem que ser vizinho de 3 e 3 tem que ser vizinho de 2. E se todas as condições forem verdades, então essa sugestão inteira é válida. Se pelo menos um parzinho de salões aqui não forem vizinhos um do outro, a sugestão inteira é inválida. E o que significa dois vértices serem ou não serem vizinhos? Significa se um vértice está no conjunto de vizinhos do outro, correto? Se o salão 3, que é o índice 2, está no conjunto de vizinhos do salão 5, que é o índice 4, então eles são vizinhos. Então eu vou ver aqui, ó. O índice 4 do meu mapa. Aqui estão os vizinhos dele. 2 tá nesse conjunto? Sim. Então, 5 e 3 são vizinhos. E olhando pro desenho aqui, a gente pode ver que eles são mesmo. Correto? Agora, 5 e 4 não são vizinhos. Não tem nenhum túnel que vai de 5 diretamente para 4. E a gente pode ver também que o nosso modelo do grafo reflete isso. Porque qual é o índice do salão 4? O índice do 4 é 3. Eu vou aqui, então, olhar para os vizinhos do 5. Eu vou no elemento 5, no elemento 4, desculpa, do meu mapa. Aí aqui estão os vizinhos dele. O índice 3 tá nesses vizinhos? Não. Se não tá nesses vizinhos, então quer dizer que 4 não é vizinho de 5. Correto? Assim a gente pode usar essa representação aqui do mapa para responder a pergunta do enunciado. Então eu vou fazer o seguinte, ó, para cada passeio, aí no final o que eu quero ter como resposta é a quantidade de passeios válidos, que vai começar com 0. Então para cada passeio eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou assumir que o passeio é válido. E aí, eu vou ver então quantos qual o tamanho do passeio, né? Quantos salões eu vou percorrer nesse passeio. Tamanho passeio. Aí também eu vou declarar mais duas variáveis que vão ser o salão atual e o próximo salão. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser receber o tamanho do passeio. E aí eu vou verificar se dois salões são vizinhos, uma quantidade tamanho parceiro de vezes, até chegar no final do passeio. Tamanho passeio, eu falei tamanho parceiro, não foi? Para o código fluir melhor, eu vou receber o primeiro salão diretamente aqui.
Eu já vou começar olhando o índice 1 do passeio. Aí pra cada salão novo que eu vou recebendo, eu tenho que verificar se esse salão que eu tô olhando agora, ele é vizinho do salão que eu tava quando eu parei o passeio. Então, no exemplo aqui, ó, 5, 3, 4, 3 e 2. Eu vou partir do 5, eu vou ir pro 3. Então eu tenho que ver se 5 é vizinho de 3. Se é, aí eu continuo. Eu tô no 3 agora. Aí eu tenho que ver se é possível ir do 3 até o 4. É possível, então eu continuo. É possível ir do 4 de volta pro 3? Também é. É possível ir do 3 até o 2? É. E esse aqui meu passeio é válido. Então, eu vou receber um número inteiro aqui, que ele vai ser o meu próximo salão. Aí eu tenho o salão atual. Eu tenho o próximo. E eu preciso determinar se o próximo salão é vizinho do meu salão atual. Então eu vou olhar para todos os vizinhos do meu salão atual. Uma coisa importante aqui é que eu vou receber 5, 3, 4, 3 e 2, né? Mas eu tô guardando como 0, 1, 2, 3. Então eu tenho que pegar salão atual e tirar 1. Tenho que pegar o próximo salão e tirar 1 também. Continuando. Eu vou olhar para todos os vizinhos do meu salão atual. O índice do vizinho nunca vai ser maior do que o grau do meu salão. Então, mapa. Salão atual. O que foi? Mapa não existe? Existe. Aí eu vou ver se é vizinho. Então, se o próximo salão é igual ao vizinho que eu tô olhando agora. E aí o resultado dessa condição aqui, eu tenho que guardar em algum lugar. Pra eu poder usar depois. Então eu vou criar aqui a variável é vizinho. Vai ser um char, vai. Começa com 0. Vou assumir que é falsa. E aí esse for aqui eu vou rodar enquanto eu acho que não é vizinho. E ainda tem vizinho pra olhar. Enquanto eu não sei se é vizinho, mas ainda tem vizinho pra olhar, eu vou tentar. Se por acaso eu descobrir que é sim vizinho, eu já posso parar de olhar. Se acabar os vizinhos pra eu olhar, eu tenho que desistir e aceitar que não é vizinho. Certo? E aí o que falta é o seguinte. Pra cada vez que eu vou testar se dois salões são vizinhos um do outro, a validez, na verdade, do meu passeio. Então, esse passeio válido aqui está diretamente conectado com os dois salões serem vizinhos ou não. Se o salão é vizinho, então o passeio é válido. Se o salão não é vizinho, o passeio não é válido. Ou seja, se isso aqui é 1, isso aqui é 1. Se isso aqui é 0, isso aqui é 0. Certo? Então eu tenho que dizer que passeio está válido, está diretamente relacionado com se os dois salões que eu estou olhando agora são vizinhos ou não são.
Aí eu vou olhar pro próximo salão depois. Então, o que era o próximo salão? Agora é o salão atual. Aí o novo próximo salão vai ser o próximo. E aí na próxima iteração eu já posso verificar o seguinte, ó. Lembrando que só preciso de 2 vértices que não são vizinhos pro passeio inteiro não ser válido. Então, se uma vez eu trocar passeio válido para 0, eu não preciso mais verificar se nenhum par de vértices é vizinho. Ou seja, se eu já sei que o passeio não é válido, eu vou ler próximo salão só para tirar os próximos valores da entrada padrão, mas eu não vou manipular eles porque eu já sei que o passeio não é válido. Então não preciso fazer mais nenhuma conta desnecessária. Eu só vou continuar lendo porque eu tenho que tirar da saída padrão, da entrada padrão. Se eu não ler, vai continuar aqui. Mas eu não vou manipular. Certo? Aí depois de eu olhar para o passeio inteiro, determinar se ele é válido ou não, eu vou adicionar 1 no meu contador de passeios válidos se o passeio for válido, e não vou somar nada no meu contador de passeios válidos se o passeio válido for 0. Então eu já posso somar diretamente um no outro. Se o passeio for válido, vai incrementar, se não for válido, vai deixar como está. Por último, o que eu quero mostrar para o usuário é o contador de passeios válidos. Vamos ver se esse programa funciona. Eita. Printf. Agora, além de passar o layout do Morro Seco, vou passar também 2 sugestões de passeio. E aí ele deveria me dizer que uma sugestão é válida. Vamos analisar aqui onde está o erro do código. Ah, eu não estou pegando essa condição e guardando em é vizinho, então eu nunca vou saber se realmente é vizinho ou não. Não é verdade? Preciso guardar essa condição na minha variável é vizinho. Senão sempre vai ser falso. Agora sim, temos um caminho que é válido, que é esse aqui. E esse aqui não é. Vamos testar o próximo caso. Temos 2 passeios que são válidos. Vamos ver aqui. São os passeios 1, 2, 1, 2. O passeio 4, 3, 4, 3. Isso. 4, 3, 4, 3, 4. Também é válido. Mas o passeio 1 até 4 não é válido. Então nosso programa está correto. Espero que vocês tenham entendido. Principalmente essa parte de structs e como isso ajuda muito
a gente a fazer códigos mais organizados, mais legíveis e mais intuitivos, né? Porque olha só como é legal a gente conseguir declarar nosso próprio tipo de dados, cara. Falar que o mapa do Morro Seco é um array de salões, isso é quase escrever código do jeito que a gente fala. É tipo, é super legível, muito alto nível a gente fazer isso no nosso código pra melhorar a legibilidade da organização. Então eu espero que especialmente essa parte que você tenha entendido e fixado. Também é legal da gente entender melhor sobre o conceito de grafos, tanto em como a gente escreve e manipula da maneira matemática e da maneira na programação. Por causa que os grafos eles aparecem bastante nas competições de informática, então é importante a gente ter esse conhecimento afiado. E eu espero que, caso esse tenha sido o primeiro contato de vocês com esses conceitos, que tenha sido uma aula compreensiva, quaisquer dúvidas deixem nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.